terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Não temos como se aproximar fisicamente nesse período de recesso escolar, porém utilizamos outros meios para se aproximar de vocês. Eu venho, através desse vídeo, trazer um novo conteúdo, explicar para vocês sobre Primeira Guerra Mundial. Ao longo do ano, nós estudamos mais sobre a história do Brasil, estudamos principalmente sobre a República Velha, no qual destacamos assuntos como cangaço, como Guerra de Canudos, Revolta da Vacina e todo o contexto que envolvia essa fase inicial da República no Brasil. Agora vamos estudar um conteúdo que abarca praticamente todo o planeta, que foi lá no início do século XX, conteúdo chamado de Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Quando aconteceu, por que aconteceu, quais foram as consequências, a participação do Brasil nessa guerra, são pontos que nós iremos abordar na aula de hoje. Então, o primeiro ponto que eu abordo com vocês sobre Primeira Guerra Mundial são as causas. O que motivou? O que gerou? O que foi o fator essencial para que essa guerra acontecesse? É esse o ponto inicial da nossa aula de hoje. Eu já digo para vocês de antemão que uma guerra ela não é causada pelo um único motivo. São vários motivos. E foi assim que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Para que ela realmente iniciasse, teve que acontecer uma série de questões que eu trago para vocês agora. O primeiro ponto que eu abordo como causa da Primeira Guerra Mundial. No século XIX, passando ali para o século XX, estava acontecendo em todo o planeta o neocolonialismo. O que era o neocolonialismo? Era países europeus, principalmente, em busca de territórios fora da Europa. Havia países como a Inglaterra, como a França, que lideravam a corrida por territórios fora da Europa, principalmente na África e na Ásia. Essas duas nações que eu acabei de citar, elas iam em busca de territórios, principalmente para explorar matéria-prima. Principalmente a Inglaterra, que vivia naquele final do século XIX, já vivia uma fase bastante avançada da Revolução Industrial. Então eles precisavam de matéria-prima. Com isso, eles iam em busca dessa matéria-prima em outros continentes, explorando, maltratando essas outras nações, esses outros continentes. Sim. E aí, o que é que vai gerar a guerra a partir desse assunto que eu estou tratando sobre o neocolonialismo? O que é que vai motivar? Deixa eu explicar para vocês. Como eu já falei, a Inglaterra e a França lideravam esse processo, mas também havia outras nações lá da Europa que queriam participar dessa corrida por território. Essa outra nação que também queria ter acesso a colônias era a Alemanha. A Alemanha também tinha um interesse de buscar territórios fora da Europa, como também a Itália, que tinha também esse mesmo interesse. Então, o primeiro motivo é esse. As nações europeias estavam em busca de território. Chegou o momento que elas estavam se bicando, principalmente porque não chegavam a acordos e, com isso, gerava atritos entre essas nações, principalmente a Alemanha com a França e Inglaterra. O outro motivo é uma guerra chamada de Guerra Franco-Prussiana. Essa Guerra Franco-Prussiana ela aconteceu lá no final ainda do século XIX, especificamente no ano de 1870, no qual aconteceu essa guerra. Então a Guerra Franco-Prussiana ela trouxe como resultado final a derrota da França. A França perdeu para a Alemanha. Para que vocês entendam, Prússia era um território que fazia parte da Alemanha. Por isso que essa guerra tem o nome de Guerra Franco-Prussiana, e eu falo aqui constantemente de Alemanha. A Alemanha venceu os franceses nessa guerra. Como é que é uma guerra franco-francesa, prussiana, Prússia, e eu estou envolvendo aqui a Alemanha, porque a Prússia fazia parte da Alemanha. Consequentemente, quando eu falo em vitória alemã, é porque Prússia, juntamente com a Alemanha, praticamente era um só território, venceram os franceses. E a França foi derrotada nessa guerra franco-prussiana e não aceitou a derrota. Não aceitou. Queria se vingar. E aí surgiu um termo muito falado lá na época, que era o revanchismo francês, ou seja, o desejo da França de procurar vingança a qualquer custo. Quando a França iria se vingar? Durante a Primeira Guerra Mundial.
Então, outro motivo da Primeira Guerra Mundial, outra causa da Primeira Guerra Mundial é a Guerra Franco-Prussiana. Quem venceu, quem perdeu? A Alemanha venceu, a França perdeu. A França queria se vingar. Despertou o sentimento de revanchismo que veio ser colocado em prática durante a Primeira Guerra Mundial. Outro ponto que eu trago para vocês como causa da Primeira Guerra Mundial: o crescimento industrial da Alemanha. A Alemanha, uma nação que estava em crescimento, uma nação que tinha investido muito no seu setor industrial. A Inglaterra, que até então era a grande potência na indústria, foi lá que se desenvolveu, foi lá que iniciou o nascedouro da indústria, a Revolução Industrial. Vocês sabem muito bem o que aconteceu na Inglaterra. Porém, a Alemanha tinha investido muito em tecnologia e estava quase que superando a Inglaterra. Então, isso gerou um atrito. A Inglaterra estava em disputa com a Alemanha, principalmente por esse motivo. Disputa por mercado consumidor, disputa por quem teria acesso à matéria-prima, etc. Então, tudo isso gerou um enfrentamento de ideias entre Inglaterra e Alemanha. Primeiro enfrentamento de ideias, depois o enfrentamento em guerra, através de várias batalhas que se deram entre essas duas nações. Então, já falei de 3 aspectos que causaram a Primeira Guerra Mundial. Vamos para o outro. Divergências entre povos da região dos Balcãs. Existia uma parte ali do leste europeu que vivia em constante problema. Existia um império chamado Austro-Húngaro. Esse império austro-húngaro, ele reunia diversas nacionalidades dentro desse império, diversos idiomas, ou seja, eram povos diferentes, falavam idiomas diferentes, tinham culturas bastante diversificadas, porém eram todos reunidos no mesmo governo. E constantemente eles se revoltavam. A Sérvia, que era um território ali próximo, a Sérvia constantemente mantinha uma relação de atrito com o Império Austro-Húngaro. Então essa região era um verdadeiro barril de pólvora. Era uma região que não se entendiam. E isso também foi o motivo que causou a Primeira Guerra Mundial. Outro motivo da Primeira Guerra Mundial é o sentimento nacionalista. O sentimento exagerado de amor à pátria que faz com que a pessoa se aliste nas Forças Armadas, que a pessoa vá para a guerra e lute até a morte. Então esse sentimento nacionalista, esse sentimento de que o meu país é melhor do que o seu, fizeram muitos soldados irem para o campo de batalha. São esses os motivos principais que geraram a Primeira Guerra Mundial. Durante o finalzinho do século XIX, início do século XX, se deu uma corrida armamentista, ou conhecida também como paz armada. O que era isso? Os países, sabendo que já havia problemas, já haviam discordâncias em vários pontos, eles já imaginavam que a qualquer momento poderia acontecer a guerra. Isso era um pensamento que estava na mente dos governantes. Os governantes, devido aos interesses bastante divergentes, devido às brigas por território, devido a revanches que existiam já do passado, eles sabiam que poderia acontecer uma guerra a qualquer momento. A população em si da Europa não tinha essa noção. A população vivia um período conhecido como Belle Époque, uma fase essencial da cultura europeia. Essa Belle Époque gerava nas pessoas um sentimento de paz, um sentimento de felicidade, um período de desenvolvimento da cultura. As pessoas se vestiam bem, essa cultura se espalhava para todo o planeta. Então a Belle Époque é uma fase em que as pessoas achavam que estavam no paraíso e que jamais imaginaria que pudesse acontecer uma guerra nos próximos anos. Porém, quem governava sabia. E esses governantes começaram a investir na indústria bélica, ou seja, começaram a investir em fabricação de armas. Várias armas que existem na atualidade, essas armas foram criadas lá no início do século XX ou finalzinho do século XIX, já pensando que poderia acontecer essa guerra a qualquer momento. Por exemplo, pistolas, a metralhadora moderna, né, disparando vários tiros
são armas construídas já pensando que poderia acontecer essa grande guerra. Tanques de guerra, canhão moderno, né? E diversas outras armas. O avião, por exemplo, utilizado como meio de transporte, aliás, criado como meio de transporte, passou a ser utilizado como arma de guerra. Então essa fase de investimento na fábrica de armas, na fabricação de armas, é conhecida como paz armada ou como corrida armamentista, uma fase no qual se desenvolveu, no qual se fabricou, se inventou diversas armas. Essa imagem que vocês podem acompanhar aqui é uma imagem até certo ponto exagerada, né? Uma espingardinha para matar cibil, não. É uma arma que era utilizada para matar patos. Mas assim, eu coloquei ela aqui para que vocês lembrem dessa corrida armamentista. É uma fase em que se fazia várias armas, se testaram várias armas. Algumas realmente foram utilizadas na guerra, outras não foram. Essa daqui, pelo tamanho que vocês estão vendo, ela não foi utilizada na guerra. Porém, é mais uma arma que foi criada nessa fase conhecida como corrida armamentista. Então, é uma fase pré-Primeira Guerra Mundial. Até agora eu só falei sobre os antecedentes da Primeira Guerra, ou seja, o que estava acontecendo o que estava acontecendo ali no finalzinho do século XIX e início do século XX. Então, já destaquei as causas e destaquei a corrida armamentista. Agora vamos para a guerra em si. Vamos entender agora como se deu a política de alianças. Em toda guerra é preciso fazer alianças, é preciso ter os seus amigos e os seus inimigos, né? Então, a Primeira Guerra Mundial já começou a se formar, já começou a se organizar essas alianças lá no final do século XIX. Se formou duas alianças para essa grande guerra, para essa Primeira Guerra Mundial. As duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, são dois grupos que se degladiaram, que se enfrentaram durante 4 anos. No ano de 1914 até 1918, esses dois blocos estiveram lutando. E eu já adianto para vocês que quem perdeu, todos perderam nessa guerra. Todos perderam, porém o derrotado oficialmente foi a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança foi a derrotada e a Tríplice Entente venceu. Pois vamos lá falar para vocês quais foram os países que fizeram parte desses dois blocos. Tríplice Entente, quais eram os países que estiveram presentes nesse bloco? Vamos lá. Tríplice Entente, principal país, Reino Unido, e eu entendo como Reino Unido principalmente a Inglaterra. A França, principalmente a França, né, que é um país pertencente também à Tríplice Entente, e a Rússia. Então eram 3 países que inicialmente organizaram essa aliança. Então a Tríplice Entente, vamos lá repetir, Inglaterra, França e Rússia. Mais à frente eu vou falar sobre a Rússia. A Rússia não ficou até o final da guerra, a Rússia se retirou, mas depois eu falo para vocês o motivo. Claro que eu estou falando aqui de forma resumida, a aliança são os países principais que eu estou trazendo para vocês. Porém, a Primeira Guerra Mundial envolveu um número grande de países, né? Os países foram se aliando, foram se aproximando ou da Tríplice Entente ou da Tríplice Aliança, ou seja, eles se aliavam tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança. Do outro lado, para enfrentar a Tríplice Entente, existiam países como o Império Austro-Húngaro, que não era só um povo, eram vários povos dentro desse Império Austro-Húngaro, a Alemanha, principalmente a Alemanha, e a Itália. Então, inicialmente, a divisão era essa. De um lado, como vocês podem acompanhar aqui na imagem, de um lado, Inglaterra, França e Rússia. Do outro lado, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Mas eu adianto para vocês que a Itália foi traída. A Itália começou do lado da Tríplice Aliança, porém, no desenrolar da guerra, prometeram aos italianos que eles ganhariam terras, que eles ganhariam algumas riquezas, principalmente colônias fora da Europa. Então, a Itália pensou 2 vezes e, em vez de ajudar os seus antigos amigos, pulou o muro e foi para o lado da Tríplice Entente. Então, a Itália foi a traidora aí da história, né? Então, nessa política de alianças, eu destaquei para vocês a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança.
No ano de 1914, aconteceu um fato que é conhecido como o estopim da Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem o que é estopim? Estopim é quando explode, quando inicia. Eu já falei para vocês as causas, os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, e vocês já entenderam que existia motivo suficiente para esses países se enfrentar em uma guerra. Mas o que realmente iniciou, o que realmente fez iniciar a Primeira Guerra Mundial, foi a morte desse casal que vocês estão vendo. Esse casal, Francisco Ferdinando e a Sofia, era um casal do Império Austro-Húngaro. Eles eram príncipe, no caso ele era o príncipe herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. E aconteceu um fato lastimável com eles. Eles foram mortos na cidade de Sarajevo, lá na região do Império Austro-Húngaro. Um fato trágico que gerou a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá entender como se deu esse fato da morte de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, ele tinha uma ideia de juntar vários povos no Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro já tinha vários povos, porém ele queria acrescentar Sérvia, queria acrescentar Bósnia, queria acrescentar vários diversos povos. Claro que essa população, essas pessoas que observavam essas ideias estavam próximas a ser colocadas em prática. Claro que essa população de diversos países não aceitavam essa inserção deles no Império Austro-Húngaro. Então os sérvios não aceitavam isso, os bósnios também não aceitavam, e gerou um clima muito tenso lá na região dos Balcãs, na região do Império Austro-Húngaro. Então o Francisco Ferdinando, por ser uma figura que é uma figura super importante, ele tinha essa ideia de inserir a Sérvia, a Bósnia e outros países no Império Austro-Húngaro. A população não aceitou isso. Então começou a se tramar, dentro desses países que eram inimigos do Império Austro-Húngaro, começou a se tramar atentados, começou a se tramar tentativas de matar o Francisco Ferdinando. E eu adianto para vocês, eu digo para vocês que nessa fase lá, antes da morte do Francisco Ferdinando, aconteceu vários ataques, várias tentativas de homicídio a chefes de governos, tanto da Croácia como da Bósnia e da Sérvia. Aconteceu diversos atentados, desde 1910 até 1914, foi uma sequência de atentados. A maioria desses atentados não tiveram sucesso, mas esse no qual o Francisco Ferdinando e a sua esposa foram assassinados, esse aí realmente o assassino conseguiu desferir 2 tiros e matou os 2. Quem foi a figura que desferiu esses tiros? Um cara chamado Gavrilo Princip. Ele já tinha participado de diversas reuniões com bósnios, com sérvios, e acabou tendo essa ideia de matar o Francisco Ferdinando. Estas são as últimas imagens do casal. Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola. O assassino, Gavrilo Princip, é um nacionalista bósnio. Sim, e o que isso tem a ver com o início da guerra? Deixa eu explicar para vocês. O Império Austro-Húngaro, que foi o grande prejudicado, teve o seu príncipe herdeiro assassinado, ele tinha aliados, ele tinha vários aliados. Então, aqueles que eram aliados do Império Austro-Húngaro, quando Gavrilo Princip matou o herdeiro do Império Austro-Húngaro, logo aqueles países que eram ligados ao Império Austro-Húngaro declararam guerra à Sérvia. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como se deu essa série de declarações de guerra. Como começou a guerra? A guerra começou exatamente aqui, entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Os países que eram aliados do Império Austro-Húngaro logo declararam guerra à Sérvia. Aqueles que eram aliados da Sérvia declararam guerra ao Império Austro-Húngaro. Então foi uma sequência de declarações de guerras que se transformou em uma guerra mundial. Então o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato desse casal, Francisco Ferdinando e a Sofia, que vocês podem acompanhar aqui nas imagens. Pois vamos lá. A Primeira Guerra Mundial eu costumo dividir, para que vocês entendam melhor, eu costumo dividir ela em 3 fases.
E a maioria dos professores de história também divide essa Primeira Guerra em 3 fases. Então, a primeira fase, marcada por uma guerra de combate, corpo a corpo, marcada pelo avanço principalmente da infantaria, cavalaria. A segunda fase é a guerra em trincheiras, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. E a última fase é quando os Estados Unidos entram na guerra. Naquele bloco de alianças que eu destaquei para vocês agora há pouco, vocês observaram que eu não coloquei os Estados Unidos. Onde é que os Estados Unidos entram aí na história? Na terceira fase dessa guerra, a gente vai entender. Vamos lá para a primeira fase da guerra, primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Portanto, a guerra começa em 1914 e nesse primeiro ano de guerra, 1914 até 1915, é marcado pelo confronto homem a homem. Utilizava-se armamentos até certo ponto obsoletos, que gerou um número grande de mortes. Por quê? Nações como a Inglaterra e a França não tinham armamento tão evoluído como tinham os alemães. Então, no primeiro momento, os franceses e ingleses achavam que guerrear era ir para o confronto corpo a corpo para demonstrar quem era mais homem. Eles achavam que era como se fossem as guerras lá dos séculos anteriores. Porém, a Alemanha já tinha evoluído no que diz respeito a produtos bélicos, já tinha desenvolvido armas de longo alcance, né? A metralhadora, por exemplo, já tinha sido desenvolvida e, com isso, esses alemães se sobressaíram nessa fase inicial da guerra. Eles atacaram, eles mataram muitos franceses principalmente. Então, no primeiro momento da guerra, nessa fase inicial da guerra, é marcada pelo confronto corpo a corpo e um número grande de mortos, principalmente franceses. Inclusive a França, né, deixou o maior número de mortos da Primeira Guerra Mundial foi de franceses. Quase 2 milhões de mortos só de franceses. Né? A Alemanha foi derrotada, porém teve um número de mortos um pouco menor do que a França, aproximadamente 1 milhão de mortos, que é uma coisa absurda, é uma coisa triste, né? Porém realmente aconteceu. Nessa fase inicial da guerra, a gente observa alguns embates acontecendo em várias partes da Europa. Nesse mapa aqui vocês podem ver onde estavam acontecendo os principais embates. Primeiro, os alemães tentaram invadir a França, mas esses alemães teriam que passar por dentro da Bélgica, como vocês podem ver nesse mapa. Então a Bélgica, num primeiro momento, a Bélgica era neutra, não queria participar da guerra. Porém, quando esses alemães invadiram a Bélgica estava inserida na guerra também. Quando os alemães invadiram esse território, os belgas, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha e foi vários anos vários meses de batalha naquela região da Bélgica. Inclusive a Bélgica teve muitos civis mortos, né? A população belga sofreu bastante nesse momento de guerra. Várias mulheres foram estupradas, muita violência com civis nesse território da Bélgica. Vocês observarem no mapa, percebam que a Bélgica fica bem entre a Alemanha e a França. Na realidade, a intenção da Alemanha, ao invadir esse território, era atacar os franceses. A intenção deles era fazer uma invasão rápida aos franceses, mas para isso teriam que passar dentro da Bélgica. É bom ressaltar também que a Primeira Guerra Mundial ela não acontece só na Europa. Até certo ponto, os estudantes acham que a Primeira Guerra Mundial é só na Europa. Porém, essa guerra ela aconteceu batalhas em diversas regiões do planeta.
Oceano Atlântico aconteceu diversas batalhas, África, Ásia, região lá da China, região da Índia, região da África, como eu já falei, não é? Regiões aqui, ilhas do Oceano Atlântico, diversas regiões se travou diversas batalhas. Então é uma guerra que realmente faz jus ao nome, é uma guerra realmente mundial. Teve uma grande participação de diversos países, né? Então, no primeiro momento é isso, vamos para o segundo momento da guerra. O segundo momento da guerra é conhecido como a guerra em trincheiras. Portanto, o segundo momento da Primeira Guerra Mundial, marcado por uma nova estratégia de guerra, que era utilizar valas, buracos, chamados de trincheiras. Diante do número grande de mortos nesse primeiro momento da guerra, os soldados criaram novas estratégias para tentar resistir a ataques de longa distância. E aí que eles desenvolveram, que eles começaram a construir, cavar todas as noites, valas, grandes valas, quilômetros e quilômetros de valas, que, como eu já falei, foi dado o nome de trincheiras. Qual o objetivo das trincheiras? Se proteger de ataques de longa distância. Eles ficavam dentro desse buraco dias e dias, lá se alimentavam, lá faziam tudo o que era necessário e também era um local de convivência entre eles, não é? E se tornou ali o habitat por 2 anos aproximadamente, essa fase das trincheiras. Então, a segunda fase da Primeira Guerra Mundial é a fase da guerra em trincheiras. Como eu já falei, trincheiras, quilômetros e quilômetros. Só para vocês terem uma noção do tamanho dessas trincheiras cavadas durante a Primeira Guerra Mundial, daí uma distância de Hidrolândia, a nossa cidade, para Paris. Só de vala, só de trincheira, né? Em quilometragem dava aproximadamente essa distância. Então eram trincheiras que iam do norte da Europa até o sul. Trincheiras que faziam com que esses soldados se protegessem dos ataques de longa distância. As tropas em campo aberto são alvos fáceis e são prontamente abatidas. Por isso cavam obtendo abrigo com um elaborado sistema de trincheiras. Fortificadas com arame farpado e artilharia pesada, suas linhas de defesa são quase impenetráveis. Mas os comandantes continuam a enviar onda após onda de tropas em ataque pela terra de ninguém. É o impasse da guerra de trincheiras. Nenhum exército pode avançar. Tropas são massacradas. Sim, sobre as trincheiras eu tenho que abordar alguns pontos. Muitos soldados tiveram problemas, tiveram mortes sem levar nenhum tiro. Mortes por doença, pela insalubridade, locais muito sujos nessas trincheiras. Se vocês observarem nessas imagens, a gente observa lama bastante, ratos. Eles tinham que se alimentar nesse ambiente terrível. Cadáveres de pessoas que morriam eram simplesmente deixados dentro da trincheira e tudo isso gerou um ambiente tenebroso, um ambiente que era infernal. Soldados que estavam dentro dessas trincheiras constantemente tinham problemas, a perna esverdeada, consequentemente tinham que amputar o membro, né? Geralmente as 2 pernas, braços, etc. Então, é uma coisa absurda, essas trincheiras, ambiente terrível, que vocês podem acompanhar em documentários, podem acompanhar em imagens sobre essas trincheiras. Albert! Conseguimos! Conseguimos!
Um ponto que a gente tem que abordar nessa fase da guerra em trincheiras é também sobre a utilização de gás tóxico. Essa Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra em que se utilizaram armamento tóxico, ou seja, utilizaram gases venenosos para matar os soldados inimigos. A primeira nação a utilizar gás tóxico nessa Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha utilizou o famoso gás mostarda. Esse gás mostarda era terrível. Como que utilizaram? Por que utilizaram o gás mostarda? Havia as trincheiras, como eu já havia falado, as trincheiras faziam com que os soldados, por mais que morressem muitos lá dentro por causa da lama, por causa do ambiente insalubre, mas eles acabavam se protegendo de ataques de longa distância. Consequentemente, essa guerra não avançava. Ninguém conseguiria vencer os inimigos. Ficava uma trincheira aqui francesa, ficava uma trincheira aqui alemã, com isso eles ficavam atirando, mas só atiravam quando um soldado colocava a cabeça. Então, nesse ritmo, a guerra se prolongaria por muitos anos. Então, os alemães os cientistas desenvolveram esse gás mostarda, no qual eles lançavam esse gás venenoso dentro da trincheira inimiga e matavam muitos soldados. Então, foi a primeira guerra que se utilizou esse armamento químico terrível. A consequência da utilização desse armamento foi uma coisa absurda. Os soldados, muitos deles, faziam com que a pele ficava praticamente em carne viva, né? Uma coisa terrível, esse gás mostarda. Além de provocar cegueira nos soldados, vocês podem acompanhar nessas imagens, que os soldados ficavam com problema na vista por causa da utilização do gás mostarda. Depois os ingleses desenvolveram outros gases venenosos e tiveram danos aí terríveis. Por isso, dessas imagens que vocês podem observar, de cavalos, de cachorros e homens utilizando essa máscara para se proteger do gás mostarda, né, e de outros gases que foram criados nesse período. Então foi a primeira guerra que se utilizou armamento químico. Nessa fase das trincheiras, eu trago uma curiosidade para vocês, uma curiosidade que é referente a um cachorro chamado Satã. Cachorro do nome esquisito, Satã, Satã, coisa ruim. Realmente Satã foi muito ruim, mas para os alemães. Para os franceses ele não foi um Satã, ele foi uma figura divina. Não é? Por quê? Deixa eu contar para vocês aqui sobre Satã. Os soldados, para se comunicar um com o outro, constantemente eles utilizavam pombos-correios, utilizavam também cachorros para levar algum objeto, levar uma carta para os soldados que estavam em outro local. A história de Satã é inserida no seguinte contexto. Os alemães estavam próximos de guerrear com aproximadamente 10 mil soldados franceses, lá numa batalha chamada Batalha de Verdun, que foi a maior batalha da Primeira Guerra Mundial. Essa batalha que foi terrível, na Batalha de Verdun. E esses soldados alemães estavam próximos de matar diversos soldados franceses e seria essencial que as tropas francesas se comunicassem da trincheira de um local a outro, né, para que eles soubessem que o local do armamento, o local de armazenamento das armas alemãs. Então, esse cachorro, chamado Satã, ele levou, além de levar 2 pombos dentro de uma espécie de cesta, né, amarrado à sua coleira, ao seu pescoço, levou 2 pombos e ainda uma carta. E esse Satã cruzou na frente da tropa alemã, levou 2 tiros, muitos tiros passaram ali próximo ao cachorro, ele conseguiu se sobressair muitos deles, mas um dos tiros, pelo menos um tiro, acertou o cachorro Satã. Mas mesmo assim, ainda com a pata afetada, ele conseguiu chegar ao local que ele foi mandado, né, e ainda conseguiu entregar os pombos e a carta que lhe haviam. Dizem que o cachorro Satã morreu logo após entregar. E com isso, os soldados franceses escreveram uma carta, mandaram por esse pombo correio, esse pombo voou, chegou até os franceses e lá o recado foi dado. Após esse recado que foi escrito e o pombo acabou levando até o outro grupo de soldados, os franceses souberam a localização dos armamentos alemães
e eles foram lá e conseguiram destruir. Então, os franceses, a partir da utilização desse cachorro, ficou famoso na Primeira Guerra Mundial, e de pombos correios, eles conseguiram evitar uma tragédia para esses soldados, que estavam cercados por alemães, e os alemães acabaram sendo derrotados nessa batalha. Essa batalha de Verdun foi essencial para a sequência da guerra. Os alemães já saíram um pouco enfraquecidos dessa batalha. No terceiro momento da Primeira Guerra Mundial, eu trago a entrada do Brasil na Primeira Guerra e também dos Estados Unidos, e também a saída da Rússia da Grande Guerra. Então são fatos importantes nesse terceiro momento da guerra. A entrada dos Estados Unidos, saída da Rússia e entrada do Brasil na guerra. Vamos lá entender um pouco sobre isso. Por que os Estados Unidos entrou na guerra? Os Estados Unidos passou aproximadamente 3 anos se declarando neutro. Porém, quando ele viu algumas nações amigas quase perdendo a guerra, quais eram essas nações amigas? Era Inglaterra e França. Essas duas nações estavam praticamente sendo derrotadas, então os Estados Unidos sabiam que se essas nações perdessem lá na Europa para os alemães e para o Império Austro-Húngaro, os Estados Unidos teriam os seus negócios bastante afetados. Então eles decidiram participar da guerra, participar de forma direta, porque os Estados Unidos já participavam de forma indireta dessa guerra, inclusive fornecendo armas, fornecendo alimento para esses soldados que pertenciam à França e principalmente à Inglaterra, que era aliada dos Estados Unidos na época. Então os Estados Unidos, diante de uma ameaça aos seus projetos, eles decidiram entrar na guerra. Mandaram vários milhões de soldados para o campo de batalha e eles foram essenciais para a derrota da Tríplice Aliança. Os Estados Unidos, portanto, pesaram bastante para que a Tríplice Entente vencesse a guerra.